Olá pessoal, pessoal do IBBC, eu coloquei uma questão na aula e levantei uma questão, na verdade eu não levantei nada, né? Eu só trouxe uma questão que alguns já sabem, que a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, ela não ocorrerá junto com a ressurreição dos santos quando se der o arrebatamento. Entre a ressurreição dos justos do Antigo Testamento e a ressurreição dos justos do Novo Testamento, elas são separadas. E elas são separadas por um espaço de 7 anos que nós vamos ver aqui, tá? Então, na verdade, Paulo vai escrever sobre isso. E lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, lá no século I, esse assunto já era polêmico, esse assunto já era difícil de ser compreendido, né? Porque a igreja de Tessalônica, ela estava preocupada em saber quando é que aqueles que morreram em Cristo iriam ressuscitar. Se eles iriam ressuscitar primeiro ou se eles iriam ressuscitar depois. Então tinha essa questão no ar. Então Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse respeito. Agora, irmãos, se lá no século I os irmãos já tinham essa dúvida de como os fatos aconteceriam, no século XXI não é diferente. Eu confesso que eu também acreditava que a ressurreição, e a primeira ressurreição, nós vamos falar mais para frente, mas a primeira ressurreição, ela fala da ressurreição de todos os santos. A ressurreição dos ímpios, essa será a última ressurreição, ou a segunda ressurreição. Então, dentro da primeira ressurreição, vão ressurgir primeiro todos os santos. Primeiro, ressurge os santos do Novo Testamento por conta do arrebatamento. Depois, no fim da grande tribulação, daqui a pouco nós vamos ver isso lá no livro de Daniel, no fim da grande tribulação, quando Cristo voltar, todos os santos do Antigo Testamento vão ressurgir para reinar com ele no milênio, porque essa é a promessa para os judeus, para que eles pudessem reinar com Cristo no milênio, e o arrebatamento não inaugura o reino milenar de Cristo, só depois, no final da grande tribulação. Então, aí nesse momento, vai ressurgir, ou vão ressuscitar os santos do Antigo Testamento para reinar com Cristo no reino milenial. E depois, no final dos 1000 anos, aí vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição de todos os ímpios, aonde vai se estabelecer o trono branco. Então, essa é basicamente a sequência. Lendo o texto aqui de Tessalonicenses, ele vai dizer assim, olha, o versículo 14... Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também, e Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro dessa linha a ressuscitar, então aqui ele vai ratificando a mesma coisa. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, foi a primícia, assim também os que em Jesus dormem, e a expressão dormir aqui não é o sono da alma, o que dorme aqui é o corpo, tá? Porque o corpo está na sepultura. Então, a ideia de dormir aqui no texto é de morte, tá? Morte do corpo. Deus o trará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. E o interessante é que esse ensino que Paulo está dando aqui, ele não recebeu dos apóstolos. Este ensino aqui, ele vai dizer no próprio texto que ele recebeu esse ensino do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, aliás, versículo 14,
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, no ato do arrebatamento, então primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo, tomarão seus corpos gloriosos, e na sequência nós também seremos transformados, receberemos um corpo de glória e juntos subiremos. É o que Paulo vai dizer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está dizendo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós teremos nossos corpos transformados. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quando a gente olha para esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, já fica claro que essa ressurreição aqui, ela está apontando para os justos que morreram crendo em Cristo. Então, essa ressurreição aqui, os justos do Antigo Testamento, eles não farão parte. Só a igreja de Cristo fará parte desta ressurreição aqui, como Paulo aponta no próprio texto. Então, e aí ele vai ensinando, dizendo que esse ensino foi uma revelação do próprio Senhor que passou a ele, essa revelação, e ele passa para a igreja. Então, o que a gente pode entender daqui desse texto? Que essa ressurreição, ela é uma ressurreição seletiva, porque olha que ele usa a expressão os mortos em Cristo, ou aqueles que dormem em Cristo, como ele acabou de falar aqui no próprio versículo de número versículo 16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente já vê que é uma ressurreição seletiva. Ele não está falando dos justos do Antigo Testamento, porque a ressurreição deles se dará depois, no final da grande tribulação. Ele está se referindo aqui àqueles que morreram em Cristo. E os que estiverem vivos, crendo em Cristo e fazendo a vontade do Cristo, terão seus corpos transformados e juntos subiremos aos céus. Então, essa expressão aí, mortos em Cristo, ela aparece cerca de 90 vezes no texto. Então, essa expressão mortos em Cristo, ela fala da nossa posição em Cristo. Então, ela aparece 90 vezes no texto, apontando a nossa posição em Cristo. Então, ela é essa ressurreição, ela é a primeira ressurreição, dividida em duas partes. Na primeira ressurreição, os santos, a igreja de Cristo. Na outra ressurreição, que é a mesma primeira ressurreição, aí nós vamos ter a ressurreição dos justos do Antigo Testamento. Agora, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá para o livro de Daniel, capítulo 12, onde Daniel vai deixar bem claro e vai explicar que a ressurreição dos justos do Antigo Testamento, ela não vai ocorrer ao mesmo tempo com a ressurreição dos justos em Cristo. Ou seja, nessa ressurreição em que a igreja será arrebatada, a ressurreição dos justos do Antigo Testamento não ocorrerá junto com esta. Olha o que Daniel diz lá em Daniel, capítulo de número 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Ele já está apontando aqui, veja bem que Daniel já está apontando aqui para a grande tribulação. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo. Então vamos lá. Então Daniel já está dizendo, olha, aquela ressurreição que Paulo está tratando lá, que os justos em Cristo ressuscitarão, os justos do Antigo Testamento não farão parte desta ressurreição, mas eles farão parte da segunda etapa da primeira ressurreição, que vai se dar quando? Ele está dizendo, no final da grande tribulação, aí os justos, e o versículo diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. E aqui no versículo 2, ele está falando que os justos do Antigo Testamento vão ressurgir no final da grande tribulação, uns para a vida eterna e outros para a vergonha. E aí ele está falando da ressurreição dos injustos também. Só que aqui a gente tem que entender o seguinte, os justos aqui não vão ressuscitar junto com os justos do Antigo Testamento no final da grande tribulação. A ressurreição dos injustos, essa se dará no final do milênio, que eles vão ressurgir, trono branco e segunda morte, ou a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Então Daniel está dizendo, uns vão ressurgir para a vida, que é o justo do Antigo Testamento, que no final da tribulação vão ressurgir, outros para a vergonha, mas aí há um espaço entre a ressurreição do justo do Antigo Testamento e a dos ímpios por um espaço de 1000 anos. Então Daniel está dizendo, deixando bem claro, que a ressurreição dos justos do Antigo Testamento, ela se dará no final da grande tribulação. Ou seja, então, a ressurreição que Paulo trata lá em 1 Tessalonicenses, os justos do Antigo Testamento não farão parte desta aqui, mas somente a igreja. Tá? A ressurreição dos santos. Depois eu vou mostrar o livro onde eu baseei essa minha fala com vocês aqui. Eu confesso a vocês, queridos, que eu tinha muita dificuldade de entender esse assunto. Na minha cabeça, como é que funcionava? Na minha cabeça, eu achava que essa primeira ressurreição aqui, quando Cristo viesse buscar a igreja, todos os santos de todas as eras fariam parte desta aqui. Mas há uma promessa para os filhos de Israel, ou justos do Antigo Testamento, que eles reinariam com Cristo. E o arrebatamento da igreja não inaugura o milênio. O milênio só vai ser inaugurado no final da grande tribulação, que aí sim eles vão ressurgir para reinar com Cristo no período de 1000 anos. Então isso para mim também era bem difícil compreender. Mas lendo o texto, lendo alguns estudos de alguns livros de alguns irmãos que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente consegue compreender. E o próprio texto deixa isso bem claro, Daniel está deixando isso bem claro, que naquele tempo de angústia, qual nunca houve antes, no final dela, aí então, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ou seja, então no final da grande tribulação, os justos do Antigo Testamento vão ressurgir para reinar com Cristo por 1000 anos. Porque essa é a promessa para o judeu, não só para a igreja, mas para o judeu. Só que o arrebatamento não inaugura o milênio. O milênio só vai ser inaugurado no final da grande tribulação. Então, se eles vão reinar com Cristo aqui, a ressurreição deles só pode ser no final da grande tribulação. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 11. Eu estou seguindo um roteirozinho aqui, meus queridos, porque a mente já não é mais a mesma. Então, tem que estar toda hora olhando aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual artífice e construtor é Deus. Então, essa é a confissão do próprio Abraão, que esperava essa cidade, aonde ele também reinaria com Cristo.
Aí nós temos um caso aqui de Elias e Enoque. Eles não passaram nem pela morte e nem foram ressuscitados. Agora é claro que a gente tem que entender o seguinte, que esse assunto da ressurreição no Antigo Testamento, ele não se tornou tão claro como no Novo. Mas a gente já começa a ver que já lá no Antigo Testamento, eles já tinham essa esperança de uma ressurreição. Só que como que era a cabeça do judeu em relação à ressurreição do corpo? Para eles, a ressurreição, eles voltariam à vida com o mesmo corpo. Na cabeça do judeu não existe aquela ideia de um corpo glorificado. Na cabeça do judeu, eles retornariam à vida com o mesmo corpo. Quando é que isso ficou mais claro? Que o corpo seria transformado? Já no Novo Testamento. E aí o caso de Elias e Enoque é uma questão que colocou eles para pensar. Agora, olha o que Isaías diz em Isaías capítulo 26 e versículo de número 19. Eu falei a vocês, tanto aí no grupo quanto o pessoal de BBC, que eu ia gravar esse vídeo, eu ia colocar até em áudio, decidi colocar em vídeo amanhã. Mas eu estou adiantando isso porque amanhã o dia vai ser bem puxado, então já vou deixar disponível hoje aí para vocês. Isaías, capítulo 26 e versículo de número 19, olha o que Isaías diz. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, o próprio Isaías já dá um lampejo, já deixa claro que haveria uma ressurreição para eles. Agora, é claro que ele não saberia dizer, precisar quando isso iria acontecer. É claro que esse texto aqui está apontando lá para o final da grande tribulação. Então, a ressurreição dos justos no Antigo Testamento, ela é mostrada no fim da grande tribulação. Então, todos os textos que nós vamos ler aqui e outros também, eles só vão apontar para a ressurreição do justo do Antigo Testamento no final da grande tribulação. Olha só o que Jó diz sobre isso. Jó capítulo 19 e versículo 25 e 26. Olha só a esperança de Jó. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda minha carne, verei a Deus. Veja que o próprio Jó nutre essa esperança de ter o seu corpo ressurreto. E não só ressurreto, mas ressurreto para ver a Deus e participar desse reinado de Cristo aqui na terra. Então, o texto que nós estamos lendo aqui de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, ele aponta claramente para esse retorno de Cristo, quando ele fala lá no versículo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. Então ele já está apontando para este retorno de Cristo. Não só o retorno de Cristo, mas o retorno dele mesmo para reinar com Cristo. Então, o próprio Jó já mostra esse evento dessa ressurreição dos justos e da participação deles no reino de Cristo, isso já apontando no final da grande tribulação. Agora, voltando lá para o livro de Daniel, vamos ver uma coisa interessante lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e versículo de 1 a 3. Daniel, capítulo 12, do versículo 1 a 3. Ele diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Quem são os filhos do teu povo? Os justos do Antigo Testamento.
e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, apesar que a gente já leu esse texto aqui. Mas o que esse texto aqui também aponta? Que a ressurreição dos justos, ela se dará no final da grande tribulação, e que a ressurreição, que é a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, essa terá um espaço de 1000 anos para acontecer. No final do milênio é que acontecerá essa segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, aonde instalará o trono branco e condenação eterna. Então, a igreja participa da primeira ressurreição, arrebatamento da igreja. No final da grande tribulação, os justos do Antigo Testamento participam da mesma primeira ressurreição. E no final do milênio, todos os ímpios ressurgirão para o tribunal de trono branco, onde há a condenação. Então, é essa sequência dos fatos envolvendo aí a ressurreição da igreja, a ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios. Agora, tem alguns assuntos que era discutido também, porque já, como eu falei, no primeiro século, isso era uma questão que era debatível. Por exemplo, vamos dar uma lida aqui em Atos capítulo 23, versículo 6 a 8. Atos capítulo 23, versículo 6 a 8. Uma discussão que o apóstolo Paulo teve aqui. Atos capítulo 23, versículo 6 a 8. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isso, houve discussão entre os fariseus e saduceus, e muito se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, Paulo vai debater com saduceus e fariseus sobre essa questão, e os próprios saduceus não acreditavam, por assim dizer, nada do que estava na esfera espiritual. Então, não acreditavam em anjo e também não acreditavam em ressurreição. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Agora, vamos ler mais um texto, e o próprio Cristo vai tratar essa questão em Lucas. Você vê que isso era já lá no primeiro século, esse assunto já era um assunto complicado. E no século 21, não mudou muito, não. Lucas capítulo 20, versículo 20. Lucas capítulo 20, versículo 27 a 33. O próprio Cristo vai tratar dessa questão também. Lucas 20, versículo 27 a 33. Diz assim, e o título diz assim: Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se algum dos saduceus que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo uma mulher, e não deixar filhos, o irmão dela tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filho. E tomou o terceiro, igualmente também os 7. E morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Então, a questão deles aqui, como eles não acreditavam em ressurreição, e aí eles perguntam, então, de quem que ela vai ser mulher, se de fato existe essa suposta ressurreição aí que o Senhor está ensinando? Olha a resposta de Jesus a partir do versículo 34. Respondendo, Jesus disse: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não hão de casar,
nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer. E aqui Cristo já está apontando para o fato do corpo incorruptível, que é o que os saduceus também não acreditavam. Então ele já está apontando aqui que o corpo da ressurreição não será o mesmo que parte dos judeus acreditavam, que na ressurreição eles viriam com o mesmo corpo. Então aqui Cristo já está deixando, já está dando um lampejo de luz, dizendo que o corpo não será o mesmo, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Quando Cristo fala isso, ele está dizendo, olha, se Deus fosse Deus de morto, então ele não diria aqui que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque Deus é Deus de vida. Então ele já está apontando pelo fato da existência de vida pós a morte, que os saduceus não acreditavam, é o seguinte, olha, Deus não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Por isso ele fala lá, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Verso 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivo, porque para eles vivem todos, ou seja, para Deus, os que morrem em Cristo, morrem crendo na promessa, estão plenamente vivos. Aí, avançando um pouco mais, lá no capítulo de 1 Coríntios, Paulo vai explicar o que vai ocorrer com este corpo, uma vez que saduceus não acreditavam em ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, olha o que Paulo vai falar sobre essa questão. Capítulo 15, versículo 42 e 43. Assim também a ressurreição dentre os mortos, veja a expressão de novo, dentre os mortos, ou seja, é uma ressurreição, ou seja, Paulo está apontando que é uma ressurreição seletiva, por isso que ele usa a expressão, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Então ele já está apontando que é uma ressurreição seletiva, porque é dentre os mortos, não serão todos os mortos que ressuscitarão naquele momento, mas é uma ressurreição dentre os mortos. Os demais continuarão, mas uma parte retornará à vida com corpo incorruptível. Aí, lá no versículo de número 47 a 49, diz o seguinte: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então Paulo está apontando aí que haverá uma mudança, uma transformação no corpo daqueles que ressurgirão com Cristo. E aí vamos voltar um pouquinho para Atos capítulo 24, aonde também vai ficar outra coisa bem clara para a gente aqui da separação entre a ressurreição do justo do Antigo Testamento e dos ímpios, de todos os ímpios. Aí já não vai ser uma ressurreição, no caso dos ímpios, dentre os mortos. Será a ressurreição dos mortos, ou seja, todos. Por isso que Paulo usa essa expressão, ressurreição dentre os mortos, porque é uma parte que será tirada e a demais será deixada. Agora, a ressurreição dos mortos aponta para a ressurreição de todos os mortos. Olha só o que diz aqui em Atos capítulo 24, versículo de número 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então ele está dizendo, ele também está fazendo uma ressurreição seletiva aqui também. Ressurreição dos justos e dos injustos, que nós acabamos de aprender. A ressurreição do justo do Antigo Testamento não se dará junto com o arrebatamento da igreja.
A ressurreição dos justos do Antigo Testamento, segundo Daniel e Isaías, ela vai se dar, e até o livro de Jó, ela vai se dar no final da grande tribulação. Outro texto também que deixa essa ideia bem clara é João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Deixa eu aqui, João 28. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João também está apontando para o evento do final da grande tribulação, aqueles que ressurgirão para a vida e aqueles que ressurgirão para a condenação no final do milênio. Então, agora vamos ver também Apocalipse, que vai também deixar essa questão bem clara. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 4, depois versículos 5 e 6. Esse é o texto clássico sobre essa questão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, até aqueles que foram perseguidos, degolados, vão ressurgir junto com os santos do Antigo Testamento. Agora, indo lá para o versículo 5 e 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição que nós estamos falando, que é a ressurreição do arrebatamento da igreja, que os mortos em Cristo vão ressurgir, e depois a ressurreição dos justos do Antigo Testamento e aqueles da grande tribulação que vão ressurgir para reinar com Cristo durante 1000 anos. E a ressurreição dos injustos está bem clara aqui, que ela acontecerá lá no final do milênio, que ele chama de segunda morte. Para encerrar essa questão, eu já até expliquei a expressão ressurreição, a diferença de ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 9 e 10, aí você não vou ler, depois Atos capítulo 17, versículo 31, vai falar desta ressurreição dentre os mortos, que é esta ressurreição aqui que vai acontecer no arrebatamento, uma ressurreição dentre os mortos, os demais ficarão. Então, Marcos vai falar isso, capítulo 9, versículo 9 e 10, e Atos 17, 31 também vai falar sobre isso. E a ressurreição dos mortos, aí fala dessa ressurreição geral, que é a ressurreição dos ímpios, que ocorrerá lá no final do milênio. E aí também a gente já sabe, né, o próprio Paulo falou isso, está lá registrado em Colossenses 1,18, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Cristo é a primícia dentre aqueles que ressurgiram primeiro, tiveram seus corpos ressurretos e transformados. Cristo foi o primeiro dentre os mortos. Então ele abriu esta fila. E aí depois vem a igreja, depois vem o justo do Antigo Testamento, o pessoal da grande tribulação, e por último a ressurreição dos ímpios para a condenação eterna. Então existe uma diferença de falar entre a ressurreição dentre os mortos, é uma parte dos mortos, e uma ressurreição dos mortos, englobando aí todos os ímpios que vão ressurgir no final do milênio. A primeira ressurreição de todos os justos
separado por um período de 7 anos que nós já falamos. Mas vamos ler João. Então a ressurreição de todos os justos, ela tem uma separação de 7 anos. Primeiro, o arrebatamento da igreja, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. No final da grande tribulação, os justos do Antigo Testamento também ressuscitarão. Tá? Olha o que diz João, capítulo 5, e versículo 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, os justos do Antigo Testamento, final da grande tribulação, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, os ímpios no final do milênio. Então, pessoal do IBBC, que tem uma pesquisinha para fazer aí, eu espero que esse videozinho aí ajude vocês na pesquisa aí. E também, para aqueles também que tinham alguma dificuldade de entender isso, também espero que esse vídeo ajude. Uma das fontes de pesquisa foi este livro aqui, tá? O Arrebatamento Antes da Tribulação, do pastor Nathan Rufino. Isso aqui você compra direto com ele. E outros livros, mas basicamente usei esse aqui como fonte de pesquisa para essa análise aqui. Então, resumindo, nós temos da ressurreição, a primeira foi a de Cristo, a segunda vai ser da igreja. Isso nós estamos falando da primeira ressurreição, que está englobando todos esses eventos aqui. A primeira foi a de Cristo, a segunda será da igreja no arrebatamento, a última do justo no final da grande tribulação. Tudo isso faz parte da primeira ressurreição. E no final do milênio, que é a última ressurreição lá, que é dos ímpios, aonde é a segunda morte, onde serão condenados. Eu espero que esse vídeo possa ajudar o pessoal do IBBC e também possa ajudar você que tem dúvida nesse assunto, porque eu confesso a vocês que eu também tinha muita dúvida a respeito disso. Lembrando também que eu não debato minhas convicções. Eu não debato minhas convicções porque se você está convicto daquilo é verdadeiro, não tem por que você ficar debatendo com uma pessoa que não crê como você. Então, eu não abro espaço para debate, eu não gosto de debate. Portanto, aqueles que quiserem colocar seus comentários aí, pode colocar, mas não vão me chamar para debate, porque convicções eu não debato. E outro ponto, esse tipo de entendimento não influi ou não atrapalha na questão da nossa salvação. Todos nós cremos que haverá uma ressurreição, que haverá um arrebatamento, que haverá uma transformação de corpos. Agora, como esses eventos se darão, aqui nós temos espaço para divergir. O que eu não posso divergir é no âmago da questão, ou seja, eu tenho que crer que a ressurreição ela vai acontecer de todos os justos. Agora, como ela vai se dar, eu tenho espaço aqui para uma divergência de uma opinião, mas isso não influi na minha salvação ou condenação. Então, eu não estou aberto a debate, não gosto de debate, ficar debatendo minhas convicções com ninguém, porque ninguém vai mudar aquilo que eu carrego como fé. Então, chega até a ser inútil. Então, quem quiser colocar comentário, coloque, mas eu não vou debater esse assunto. Até porque eu não estou pedindo opinião de ninguém, né? Eu estou colocando a minha posição do que eu creio nesse assunto e também para ajudar alguns que têm alguma dificuldade em relação a isso. Que Deus nos abençoe. Pessoal do IBBC, tá aí uma forcinha para vocês do trabalho. O pessoal que está assistindo esse vídeo que tem as suas dúvidas, espero que possa ajudá-los. E quem quiser é só mandar um inbox para mim, aí a gente conversa e a gente tira alguma dúvida, mas não para debater convicção, que convicção eu não debato. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.